Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos e eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. E hoje vamos continuar nossa série de bate-papo sobre direito, política e atualidades. João, olá, tudo bem contigo? Tudo bem contigo, Rui, também? Tudo aí bem no Brasil? Tudo correndo bem no Brasil, enfrentaremos eleições este ano no segundo semestre e já está próximo. Muito próximo, muito próximo. Aliás, Portugal foi envolvido nas eleições com a visita do nosso presidente, mas pronto. Pois, realmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que hoje, se calhar, é interessante falarmos um pouco sobre o caos nos aeroportos, uma vez que todos estamos a ver na comunicação social fotografias de malas, bagagem amontoada nos aeroportos, pessoas a reclamarem porque os voos são cancelados, e penso que era bom falarmos um pouco sobre isto, mas se calhar eu faria aqui só um breve panorama de Portugal e do que se passa em Portugal, porque nós tivemos duas perspectivas do problema. Houve uma que é a perspectiva que está a ocorrer em toda a Europa, que decorre da pandemia, em que, como houve reestruturação de muitas companhias aéreas, eu diria de todas, neste momento elas não têm pessoal para tanta gente que quer voar. Ou seja, há uma procura muito elevada de aviões e de viagens aéreas, mas como as companhias ainda não tiveram tempo para se reorganizar, para retomar o quadro de pessoal que tinham anteriormente à pandemia, o que nós estamos a assistir é o caos completo em todos os aeroportos, em que eles não conseguem responder adequadamente a tanta gente que quer viajar e, de facto, é um problema grave em todo o lado. O aeroporto aqui de Lisboa está lotado, temos voos cancelados, temos uma situação de verdadeiro caos, provocada principalmente pela pandemia, mas não só pela pandemia. Eu diria que é um exemplo claro de falta de planeamento, um provocado pela pandemia, outro provocado pela inação política, ou seja, pela ausência de um aeroporto que toda a gente reconhece. Portugal precisa há muitos anos, já tivemos várias localizações, agora estamos divididos eventualmente, o que se fala é Montijo, provisoriamente, Alcochete para futuro, mas não há uma decisão política, houve inclusivamente uma divergência no interior do governo que não vale a pena falarmos aqui, mas para mim o essencial é que tem havido uma falta de capacidade para decidir, para planear, para evitar o caos nos aeroportos provocado pela ausência de capacidade do aeroporto de Lisboa. Infelizmente, nós já deveríamos ter um aeroporto há muitos anos, mas, mais uma vez, não tivemos um planeamento adequado e andámos a discutir, há anos que andamos a discutir, há muitos anos que andamos a discutir e ainda não houve uma única decisão que dissesse este é o caminho, é aqui que vai ser construído e, portanto, estamos numa fase em que nem sequer sabemos onde vai ser, quanto mais saber quando está pronto, o que é lamentável, uma vez que Portugal é um país que recebe muitos turistas e que há muitos anos que se demanda a necessidade de construção de um novo aeroporto, que se junta esta falta à crise provocada pela falta de recursos humanos das companhias aéreas, provocada pela pandemia. Mas agora, se calhar, está na hora de passar a palavra para um especialista nas duas perspectivas, ou seja, quer na perspectiva do utilizador, quer na perspectiva jurídica, que és tu, e por isso eu passo-te a palavra para, do outro lado do Atlântico, transmitires a tua perspectiva sobre esta questão. Estimado João, praticamente já fizeste a análise, né? Brincadeiras à parte. Note que é fato que com a pandemia nós tivemos um represamento das viagens internacionais. E também é óbvio que, por uma perspectiva psicológica, o ser humano tem a necessidade de circular e circular internacionalmente. E partindo dessa premissa, a própria Organização Mundial do Turismo, agência especializada da ONU, que trata das questões relacionadas ao turismo, já apontou em alguns reports, em alguns anúncios, alguns estudos, que
Assim que a pandemia baixasse as guardas, ou seja, diminuísse as restrições, os países entendessem pela diminuição das restrições de uma maneira geral, haveria um aumento bastante grande do fluxo de viagens. E com esse aumento do fluxo de viagens, é óbvio que nós teríamos um cenário, de um lado, positivo para o turismo, de modo geral, mas, de outro lado, se não houvesse preparo, como, de fato, não houve o necessário planejamento para receber um fluxo atípico de turistas, ou seja, um número maior daquilo que eles, todos os responsáveis, né, pela malha do turismo deveriam ter se preparado para receber, e desaguaria, por óbvio, num caos aéreo. E foi exatamente isso que ocorreu, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós tivemos menos problemas, porque são voos internos, mas neste momento de férias de verão, onde você tem um fluxo de turistas de todo o mundo viajando para a Europa, me parecia um tanto óbvio que poderíamos enfrentar algum tipo de problema. Problema por quê? Durante a pandemia, as companhias aéreas que integram o cluster turístico, integram as empresas que prestam serviços turísticos, ou seja de transporte, seja de hospedagem, etc. Mas, no caso, transporte. Diminuiu o número, as empresas aéreas diminuíram o número de colaboradores, ou afastaram, ou suspenderam contratos de trabalho, e etc. E neste momento de retorno das viagens, um retorno pujante, com força, além da expectativa das próprias companhias e dos próprios gestores do turismo, de modo geral, desaguamos no problema do caos aéreo com relação às malas, com relação a voos cancelados, com relação a uma série de problemas, oriundos, por óbvio, da falta de planejamento na perspectiva laboral, da falta de planejamento da perspectiva do próprio consumidor, porque não previram que teria um aumento além da conta nas viagens internacionais, e o resultado é este que vimos. Passageiros passando dias nos aeroportos, outros sequer conseguindo tomar banho, outros chegando de viagem de um país para outro dentro da Europa e perdendo suas respectivas bagagens. A bagagem ficou na França, não chegou em Portugal, o voo chegou em Portugal da Itália e as bagagens ficaram na Itália, enfim, um cenário literalmente de caos aéreo. Caos aéreo que, gozado, nós vivemos isso também no Brasil no ano de 2006, mas por uma outra razão que era justamente a questão dos controladores de voo. Não é esse o problema da Europa. O problema da Europa são os trabalhadores das companhias aéreas, aqueles que prestam serviço, que estão a exigir melhores condições de trabalho, que estão a exigir salários dignos, que estão a exigir uma situação necessária para a boa prestação do serviço turístico, no caso do transporte aéreo. E aí nós temos que observar qual é a solução. A solução, João, necessariamente é aquilo que a Organização Mundial do Turismo já apontou, ou seja, planejar. E para planejar, você tem que fazer previsão no aspecto de gestão, no aspecto dos trabalhadores que integram essas respectivas companhias aéreas. E se não bastasse isso, nós temos um outro problema que demanda uma outra solução, uma solução de infraestrutura. Os aeroportos todos possuem capacidade para receber um número gigante de turistas, lembrando que, no caso de Portugal, salvo o melhor juízo, é um dos principais, se não for o principal destino turístico do mundo nos dias atuais. Portugal está na moda. E então, preciso questionar, e eu vou devolver a pergunta para si. Como está a situação do aeroporto em Lisboa? Quais são os próximos aeroportos, como você já tangenciou aí em sua análise introdutória do assunto? Existem perspectivas em Portugal de construção de novos aeroportos?
esses novos aeroportos suprirão a demanda que existe hoje, mas isso não é uma solução imediata, porque, como disse, demanda infraestrutura, e infraestrutura é a médio e longo prazo. Portugal tem um problema grave. Para começar, tem um problema de definição do local. E depois tem as questões ambientais de um dos locais que está em cima da mesa. Depois tem que gerir as próprias autarquias que estão envolvidas nos locais onde vai aparecer ou onde se vai querer construir o aeroporto. Mas, essencialmente, eu acho que neste momento é uma questão de decisão política que estamos a falar. Ou seja, tem que haver uma decisão política, tem que haver a produção de todos os estudos e mais alguns que sejam necessários, e depois tem que se avançar com a construção, não há alternativa. O aeroporto português, de Lisboa, aliás, o aeroporto de Lisboa, que é o que estamos a falar aqui, que é o que recebe mais turismo, não tem capacidade reconhecidamente há alguns anos. Isto foi atenuado pela pandemia, porque de facto, como sabemos, infelizmente, deixou de haver voos, mas com a retoma dos voos, isto, eu diria, arriscar-me a dizer, estourou novamente. Estourou, não há hipótese. A alternativa só passa pela definição, não há alternativa. É necessário, neste momento, construir um novo aeroporto, e esperando, naturalmente, que não se repita a situação de pandemia que volte a obrigar tudo a parar. Agora, eu acho que o maior problema neste momento é que a nossa companhia de bandeira, que é a TAP, sofreu grande reestruturação a nível dos recursos humanos e agora está claramente, para além de estar encolhida por força de toda a reestruturação que foi imposta, não tem mão de obra, segundo o que dizem, suficiente para operar o número de voos que seria necessário nesta altura face à demanda existente. Isso é um problema para nós. Gozado, João. Você estava a falar e eu comecei a lembrar de um ponto nevrálgico também, que são as companhias aéreas low cost. Para você oferecer um serviço aéreo cujo preço para o consumidor final seja baixo, necessariamente eu tenho que prestar um serviço no limite do que é possível. Por óbvio, observando as regras de segurança, de manutenção das aeronaves, enfim. E quando eu observo essas regras, em algum ponto eu preciso reduzir custo. E, via de regra, a redução de custo acaba sempre sendo no trabalhador e não na máquina. E quando se reduz custo com o trabalhador, você tem menos pessoas trabalhando mais, desempenhando uma série de outras atividades para garantir ao consumidor um preço acessível, bom, competitivo, enfim. E isso gera um outro problema também. Prova disso é que a maioria dos cancelamentos de voos na Europa ocorreram justamente com as companhias aéreas low cost. Ryanair é um exemplo disso. Sim, é verdade, é verdade. E, João, deixe-me aproveitar. Hoje os nossos diálogos estão agitados porque as temáticas são bastante interessantes, atuais, e eu sei que há 2 dias atrás, no dia 5 de julho, você participou de um webinar onde tratou de uma temática que está em voga no mundo todo para os escritórios de advocacia, qual seja a questão da cibersegurança como um dever ético, como um dever deontológico para o advogado, ou, aliás, do advogado. E eu gostaria de ouvi-lo sobre o assunto, porque em tempos de pós, ou no momento que estamos a sair da pandemia, é de suma importância que os advogados compreendam a importância da proteção de dados, não somente do escritório, mas também de seus clientes. Eu penso que, aliás, uma das coisas que eu disse nesse webinar há 2 ou 3 dias atrás foi que, de facto, era necessário, era essencial para que o dever de sigilo fosse efetivo, que o advogado, para além de se preocupar com a porta da rua do seu escritório, com as janelas, com as instalações físicas onde exerce a sua profissão, cada vez mais tem que se preocupar com o seu escritório virtual. Ou seja, hoje em dia, qualquer advogado que tenha um smartphone, um portátil, um tablet,
pode trabalhar em qualquer sítio e já não o fará só nas instalações físicas do seu escritório. De facto, a realidade virtual, ainda para mais com a pandemia e com a necessidade de trabalhar muitas vezes em casa, tornou-se, diria eu, um local privilegiado para trabalhar o escritório virtual. Neste momento, é impensável, acho eu, que qualquer advogado não tenha um nível mínimo de tecnologia que passa, por exemplo, por um smartphone para se ligar ao escritório, para se ligar aos documentos do escritório, para receber mails, para enviar mails, para, num tribunal, num julgamento, precisa de um documento para citar qualquer coisa, tem no seu telemóvel, tem no seu portátil, porque tem uma ligação, em princípio, em cloud ou outra qualquer, que lhe permita chegar ao, diria eu, ao documento e poder ter o seu escritório virtual a funcionar como se estivesse no escritório físico. Logo, a partir do momento em que, eu diria, não digo que será sempre mais utilizado o virtual do que o físico, mas muito utilizado o virtual, é fundamental para assegurar o cumprimento dos nossos deveres deontológicos, nomeadamente o dever de sigilo, que também nos preocupemos com a cibersegurança, porque é fundamental que os nossos telefones tenham proteção, que os nossos computadores tenham proteção e tudo aquilo que utilizamos para chegar ao escritório virtual, para, por exemplo, estamos no tribunal, chegar ao escritório físico através de uma cloud, essa cloud tem que ser segura e temos que estabelecer mecanismos de segurança nas ligações que fazemos ao escritório para impedir que, através das portas que se abrem, alguém mal intencionado possa entrar no escritório e roubar dados pessoais. Porque, de facto, os escritórios de advogados, há algum tempo a esta parte, são locais muito apetecíveis para obtenção de dados, porque ou não se gosta do cliente de um escritório, ou não se gosta do advogado, e se pretende prejudicar ou o cliente ou o advogado. E isso, infelizmente, tem-se verificado internacionalmente e é uma situação a que os advogados já não podem fechar os olhos. Há muito tempo e agora cada vez mais, com a pandemia, sublinhou a necessidade de não fecharmos os olhos à cibersegurança. Eu diria que neste momento, qualquer advogado que se preze tem que ter o mínimo de segurança para impedir ataques informáticos, ou pelo menos para prevenir ataques informáticos. Claro que nós sabemos que é impossível ter uma proteção 100% segura, mas nós temos que começar a ter alguns cuidados, ou temos que continuar a ter cuidados e ter cada vez mais para a proteção dos nossos dados e dos dados dos nossos clientes, quer os dados pessoais do advogado, quer os dados pessoais dos clientes que nos são confiados e que estão nos processos e que estão abrangidos pelo dever de sigilo previsto estatutariamente e tem que ser salvaguardado, obviamente. Eu diria que as grandes sociedades, por exemplo, e as médias, já terão uma proteção eficaz, que é muito boa, diria, mas os pequenos escritórios, os escritórios de advogados em prática individual, terão que proteger-se. E isso poderá implicar custos que, naturalmente, se quem está em prática individual conseguir estabelecer uma rede de contactos, de parcerias, é muito mais barato estabelecer segurança informática numa rede do que individualmente. E isso será um caminho que, para reduzir custos, qualquer escritório em prática individual deverá fazer a aquisição de software de segurança dos seus processos, por exemplo, em rede, que seguramente pagará menos do que se fizer individualmente. Eu não sei se no Brasil este é um problema, mas eu acho que a prática individual não tem alternativa relativamente à questão informática, por exemplo, que não seja tentar, primeiro, dotar-se desses meios e depois, para ter um sistema mais robusto, mais seguro, criar uma rede em que todos se integrem e que consigam ter uma segurança superior do que individualmente. João, parece-me que o momento de solução para que você consiga garantir uma cibersegurança aos escritórios em prática individual, aos pequenos escritórios, como é o caso aqui do Brasil, é que a palavra da vez é para solucionar eventuais dificuldades em arcar com sistemas caríssimos enfim, a parceria. A parceria entre os escritórios, como você muito bem apontou, parece-me ser a solução
no modelo de gestão para que os pequenos escritórios não apenas sobrevivam, mas possam apresentar um modelo seguro aos seus clientes no que concerne proteção de dados e tratamento dos dados, sejam eles sensíveis, ultrassensíveis ou de alguma maneira que precisam de uma atenção especial dos advogados. É isso. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu ontem estive com um advogado espanhol que me disse que neste momento em Espanha o que está a ser feito é juntarem-se vários advogados em prática individual no mesmo local central de uma cidade, por exemplo, e estabelecerem uma rede interna, não estão em sociedade, só dividem despesas, que é, no fundo, o que eu acho que é o caminho. E o caminho, se calhar, até passa ou por estar no mesmo sítio, ou então por, não estando no mesmo sítio, ter em cloud uma segurança cibernética que permita ter uma segurança acrescida para todos. Pois, parece-me essa é a solução ideal num momento em que custos é algo que demanda uma atenção muito grande para todos nós, advogados. E factível essa solução, João, bastante interessante. E para concluir, João, você gostaria de deixar um recado, falar sobre, excepcionalmente, algo que lhe apraz, o que você conta de novidade para os nossos próximos diálogos? Eu sugeriria, se calhar, até aproveitando estas temáticas mais de atualidade e tudo mais, que quem nos ouve se entender a partir do momento em que ouça esta nossa emissão, se quiser sugerir temas para debater ou questões que queira ver debatidas, poderá fazê-lo através do e-mail que nós colocaremos no descritivo, quer do Spotify, quer do YouTube. Façam um favor, façam-nos chegar até à próxima quarta-feira questões ou temas que gostassem de ver debatidos e depois, naturalmente, eu e o Rui falaremos daqueles que soubermos algo sobre ou que entendamos que são pertinentes, como é óbvio. Concordas, Rui? Concordo e já me comprometo a criar o nosso e-mail, os diálogos@gmail.com. Já estou dando até a letra do possível e-mail. E daí, até a quarta que vem, nós aguardamos sugestões de vocês que acompanham o nosso bate-papo, que fala sobre direito, sobre atualidades, sobre políticas e, enfim, um verdadeiro bate-papo. João, muito obrigado e espero encontrá-lo bem nos próximos diálogos luso-atlânticos. Ótimo, ótimo. Até a próxima.